Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. E nesse episódio de hoje, nós vamos falar de um tema em que eu não domino muita coisa, que é o ETF do Bitcoin, né? O impulso para adoção ou o caminho para a diluição. Bem-vindo, Felipe. Foi mal, eu já me introduzi antes de você me introduzir. Ótima temática, mas obrigado. Cara, é uma baita de uma discussão, porque a gente vê até nas conversas aí, Twitter afora e em outras redes, que parece que não tem um consenso sobre o que vai ser. Na verdade, assim, o que será, ninguém sabe, né? A gente só chuta. Mas parece que até mesmo na parte um pouco mais técnica, quando a gente tenta entrar nos detalhes, a gente não sabe ao certo como vai ser isso, e não sabendo ao certo, fica cada vez mais difícil de saber o que será do futuro. Mas a gente vai trazer nossas ideias aqui. Com certeza. Eu nunca participei do mercado da Bolsa de Valores, do mercado tradicional. Entendi o pouco que eu entendo, que eu conheço, enfim, de movimentações, vem basicamente dos. Tem um ou outro mais que eu sigo, que eu dou uma olhadinha às vezes, mais para saber o que está acontecendo, né? Mas a gente tem essa questão do ETF, que são, né, esses fundos negociados, e aí basicamente você lastreia, você tem essa possibilidade de lastrear esses fundos negociados em qualquer coisa, né? Então, em empresas, em commodities, e aí entrou essa possibilidade do Bitcoin, né? No Brasil já existem, eu não sei exatamente como é que ele funciona, mas já existe no Brasil ETF de Bitcoin, e esse novo da BlackRock, ele está entrando, né, ele está querendo entrar com uma série de processos junto com a SEC, de pedidos de inclusão de ETFs de Bitcoin, e aí tá uma briga, né, porque aí a SEC faz, sinaliza um negócio, aí os caras mudam todo o projeto e encaminham de novo, e aí vai para análise, aí volta com pendência, enfim. Aquelas coisas das burocracias e regulamentações estatais que eu não consigo entender como a pessoa se diz bitcoiner maximalista, a favor da liberdade individual, a favor de uma série de coisas, que ache isso bom para adoção, porque assim, você está falando de uma série de regulamentações, você está pedindo anuência para passar em cima do Estado para fazer um negócio que, assim, para mim, não faz sentido em termos de privacidade, de liberdade, de soberania. Né? Já começa por aí. Cara, não, mas você começou bem, isso é certo. O cara que está no Bitcoin, o Bitcoin de verdade, ele faz autocustódia. Pronto, já começa por aí. Ah, não, eu sou Bitcoiner e eu deixo lá na Coinbase. Cara, não, você pode se denominar o que você quiser, né? Eu entendo, hoje em dia a gente tem que respeitar esse tipo de coisa, né? Mas você pode achar que você é, mas você não é, tá? Só um detalhe, no caso do Bitcoin que eu tô falando aqui. Porque o Bitcoin ele permite uma coisa que a gente não tinha antes, que é você ter real posse do ativo, né, por conta da autocustódia. Quando você terceiriza isso, você não tem Bitcoin, você tem qualquer coisa, qualquer mentira que você queira falar para você, menos Bitcoin. O ETF é isso. Eu lembro, a gente tem aqui no Brasil o Hashdex e outros ETFs aí, Lero Lero, que faz uma bolsa, né, de Bitcoin, mais uma galerinha aí, e vende para você a participação naquilo. O que eles vendem para você é a participação na flutuação do mercado, mas nada, 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 nada. Você não é soberano de bosta nenhuma, você não tem posse real de nada, você não luta contra o Estado, você não faz nada.
Você só tem uma coisa que oscila igual o Bitcoin. Então, assim, Ou seja, Bitcoin, é o pior do ah, Bitcoin, né? é, Eu te vende o pior exato. do Bitcoin, que é a volatilidade no curto prazo. Que bela. Exatamente, porque, tipo assim, a gente tolera a volatilidade porque você tem um ativo de fato e você sabe que você vai estar livre na hora que tudo cair. E essa pessoa não. Essa pessoa ela vai tolerar a volatilidade não tendo nada em troca. Nada. Então, tipo assim, ela tá contando que ele vai pra Lua e ela vai, tipo assim, fazer um dinheirinho, sabe? É só isso. Então, Um assim, nada dinheirinho contra que. que será um dinheirinho que será imediatamente tributado porque não sai da corretora sem gerar o GARI, né? Normal, pelo menos uns Não, 15%. ETF é 15% em toda a venda aqui no Brasil. Então, assim, é um ferrinho básico. Então, assim, não tem jeito. O lance do ETF, eu sempre falei isso, eu falei que quem investe em Bitcoin via ETF geralmente está no início, não está entendendo como é que funciona ainda, ou está começando, porque quem entende de fato não faz isso. Na verdade, quem entende de fato rechaça essa ideia. Não é interessante você usar um intermediário para investir em Bitcoin. Seja um ETF, seja uma corretora, seja quem for. Não faz sentido nenhum. Não tem por que você fazer isso. Então, assim, a gente já começa deixando claro aqui que a gente é totalmente contra ETF, né? é, é que eu começo a não entender. E aí entra aqueles questionamentos que eu começo a fazer perguntas, as pessoas começam a ficar incomodadas. Mas eu juro que eu não entendo. Eu juro que eu não entendo. Porque assim, como? Então, a pessoa que critica, não deixe seus bitcoins na corretora, não, mas ETF é legal para o institucional, é legal para ajudar na adoção, é legal. Tipo, Mentira. qual é o peso que você está relativizando isso? Porque, assim, para mim, isso é uma completa falsa simetria, né? Assim, ou você critica a pessoa que compra dinheiro e deixa, né, Bitcoin e deixa na corretora, compra dinheiro, o hábito do Bitcoin já está tão grande que eu já chamo ele de dinheiro corrente. Ou você compra um negócio e deixa na corretora e você está fazendo errado, e eu concordo, e a gente fundamentou já aqui que isso não é legal de se fazer, ou você também não pode apoiar um ETF feito na Bolsa sob regulamentação estatal completa, onde você só tem acesso à variabilidade, à variação do ativo, do valor em fiat. Você não tem posse, você não tem nada. Quer dizer, não faz sentido. Você entendeu? Para mim, assim, não faz sentido você falar de uma coisa, tire seus bitcoins da corretora e ETF é bom para adoção. E esse discurso está Não, acontecendo. não, isso é muito difícil, porque o que acontece? A gente está nessa dicotomia que você colocou aí no início, que, pô, vai subir o preço, vai aumentar a adoção ou vai tirar o dinheiro que podia estar no mercado? A gente não sabe o que vai ser. Só que a grande ideia de toda essa história é que se você cria esse ETF e a chance dele tirar as pessoas da adoção real do negócio é grande. Talvez alguém até venha argumentar que pode ser que ele traga alguém para a adoção correta. Pode ser, mas eu acho pouco provável. Porque, tipo assim, não adianta nada você ter uma adoção em tese grande se é uma adoção através de ETF. Para mim, isso não é adoção. Não é uma adoção de verdade. Porque você adotar Bitcoin de verdade é você ter, usar e você fazer autocustódia de uma ferramenta que pode fazer com que você, por exemplo, não precise mais do dinheiro estatal. É isso que você está fazendo. Quando você usa um ETF para isso, você não está fazendo nada disso. Portanto, ter Bitcoin em ETF não é adoção de verdade. Não tem discussão quanto a isso. Pode ser que aumente a adoção? Pode até ser. Alguém vai lançar uma métrica de adoção que vai subir depois do ETF, beleza. Mas não é adoção de verdade. Adoção de verdade é você usar on-chain, transação on-chain, ou usar Lightning, beleza. Tanto não faz sentido que, assim, adoção é você usar aquilo que você tem. Você tem o Bitcoin no ETF? Não. Hum. Então,
você não está usando, porque você nunca teve. É. Assim, as pessoas falam, uma forma de divulgação. Cara, para mim, uma forma de divulgação é você meter na frente do Banco Central da Inglaterra, como fizeram, o Bitcoin fix desse, sabe? Isso é É, propaganda. eu acho que mais ajuda na adoção essas pequenas coisas que, assim, tanto você quanto eu falo, que é de, por exemplo, ou você está achando que você está pagando imposto demais, pô, usa Bitcoin. Tenta fazer um contato aí com um cara que vende uma hortaliça, o cara da vendinha, uma coisa assim. Porra, você quer um incentivo maior do que você não morrer em 40% de imposto? Isso é maravilhoso. Agora, sim, você falar comigo assim, não, porque a pessoa vai ter lá, aí ela vai ter adoção. O cara vai comprar um ETF de Bitcoin quando for um bear market aí e vai ver o que ele botou lá cair 50%, ele nunca vai comprar Bitcoin, nem de verdade, porque ele não quer. Porque ele vai falar, não, perdi mó grana em Bitcoin, isso aí é mó pirâmide. Cara, é o que as pessoas falam. As pessoas que não entendem, entendeu? Sim, sim. Então, assim, eu não acho. Isso não vai ajudar na adoção, eu acho ruim. E foi aquela pergunta, né, que eu fiz para você, fiz para outras pessoas no Twitter. Alguns me responderam de forma assertiva, mas ninguém me indicou uma fonte que eu pudesse realmente confirmar, que era até que ponto que essa emissão de ETF geraria transação on-chain. Será que a BlackRock vai ter que comprar ou não vai ter que comprar Bitcoin? Entendeu? Porque assim, se tiver que comprar, tem que ter a transação on-chain, né? Exatamente. Se é tão regulado assim, tem que mostrar a carteira, não é? Então, assim, se é regulado o nível, as coisas são reguladas na bolsa, é até fácil. O cara tem que comprar o Bitcoin, botar o Bitcoin na carteira e falar, ó, é essa carteira aqui, é esse endereço de carteira que nós temos posse. E fazer prova de posse, né? Reserve. É, Prova de proof of reserva. reserve. Faz a prova de reserva. Pronto. Então, assim, nesse sentido, fazer o ETF, se for um para um, se for isso, é a coisa mais simples do mundo. Essa é uma das características do Bitcoin. Os moneiristas criticam, que é justamente essa auditabilidade em tempo real. Né? Se alguém pegar 30 satoshis e sacar dessa carteira, todo mundo vai ficar sabendo, né? Todos os alertas, todos os chain análises vão estar em cima dessa carteira. Então, assim, se alguém mexer alguma coisa, sabe-se na hora, né? Se acrescenta, se tira, se transaciona, se faz o que for, tá tudo avisado. Então, assim, em termos de bolsa de valores, a coisa é super simples de ser auditada, mas é aquilo, né? Como isso vai ser ainda não está definido, né? As coisas estão em projetos, com os processos na SEC lá, e ela que vai dizer os termos, e enfim, aí a gente vai ver se essa compra vai ser feita, se ela vai ser feita on-chain, aí vai todo mundo poder acompanhar, né? Só um detalhe que Monero consegue fazer um endereço também verificável dessa forma. Só que não é o Ah, padrão, né? para quem não viu, vejam o curso do gratuito de Monero do Felipe. Ele fala isso, tipo, é possível fazer, é só se você querer fazer, né? Então, assim, tem que ser algo intencional de ser feito. É, É bem interessante, assim. Daria para a empresa fazer nesse sentido, né? Ela tá. declarar e mostrar a cara, se ela assim quisesse. É. Então, nessa questão de como a gente não sabe o que vai ser a adoção, eu acho que a gente tem alguns aspectos, né? O primeiro aspecto é o seguinte: parece que tem alguma relação da BlackRock com a Coinbase lá nos Estados Unidos, e pode ser que eles não tenham que comprar o Bitcoin e fazer uma transação on-chain, mas apenas transferir um valor referente a X Bitcoins para a Coinbase para confirmar, entre aspas, que tem esse valor investido em Bitcoin. Então, assim, é uma opção, não sei se vai ser isso, e, mais uma vez, não gera movimentação on-chain, não vai ajudar na adoção, já explicamos por quê, e não vai nem mexer no preço. Já começa por aí. Então você está Como é que é? querendo me dizer que pode ser que a BlackRock tire
A Coinbase da suposta insolvência que ela tá com o SDC, é isso? Porque Então, você sabe dessa história, né? não, A Coinbase tá, assim, ela tá perigando, igual a galera fala assim, ah, a Binance vai quebrar, a Binance vai... Mas a Coinbase também tá com isso, principalmente por causa da insolvência dos bancos lá com o SDC. O governo falou que ia garantir. Mas a gente não sabe é, como está essa emissão. Entendeu? Assim, a gente, há uma teoria forte que a Coinbase está insolvente. E isso vem uai, crescendo, né? Assim, nos é, Estados Unidos e tal. Então, assim, lá tem uma coisa do Jesus. tipo, ó, se tá na Coinbase, saca, entendeu? Então, assim, É, se a BlackRock fizer isso, ela tira os caras da insolvência. então, também, com certeza, mas não mexe em nada pro Bitcoin pra gente, né? Não melhora em nada pra gente. Então, assim, é a primeira das opções, né? A segunda opção é que eles tenham que ter um para um de Bitcoin. Então, para cada um Bitcoin que eles ofertarem via ETF, eles têm que ter um guardadinho. Essa eu acho que era, em tese, o melhor dos mundos, apesar de não ser o ideal, porque não melhora a adoção. A única coisa que você vai ter vai ser uma empresa muito grande, comprando uma quantidade muito grande de Bitcoin e, portanto, fazendo o preço subir muito. Então, para quem já tem, afeta o preço, você vai ter um Bitcoin aqui que estará valendo mais dinheiro, e né, se alguém quiser fazer um trade ou vender ou coisas do tipo, vai se beneficiar. Mas não melhora a adoção, visto que só um ente vai ter esse dinheiro lá guardadinho, bonitinho. Ah, existe outra opção também que eu estava imaginando, que é o fato deles não ter que comprar nada para emitir isso, ou ter que comprar numa proporção muito pequena, por exemplo, 20%, 10%, porque é assim que funciona a reserva fracionária dos Estados Unidos. Eu acho que eles têm que ter, acho que, sei lá, 5, 10% no máximo do que é ofertado pelos bancos. Então, às vezes, eles falam assim: não, não, se você tiver só 10% do que você oferecer de Bitcoin no ETF, está tranquilo. E é um aumento ainda menor nessa compra de Bitcoin, não ajuda na adoção, mais uma vez. E assim, eu não sei, eu não consigo ver nada além do que hype das pessoas comprando. Ah, eu tenho um ETF tal de Bitcoin. Tá, foda-se. Você não tem nada para mim, né? Mas enfim. E aí você criou a impressão de Bitcoin. Você acabou de criar a impressão de Bitcoin. Então, exatamente. E já que você falou de impressão de Bitcoin, que a gente está dando esse exemplo, é a mesma lógica para você fazer Bitcoin Bonds. A diferença é que talvez no Bitcoin Bonds, que todo mundo fala que El Salvador vai fazer Bitcoin Bonds e o Bukele vai ser coroado o rei do mundo, você, você, tipo assim, talvez quando seja emitido Bitcoin Bonds, você tenha uma proporção um pouco melhor. Por exemplo, meia meia, né? Na verdade, assim, você pode ter um Bitcoin e emitir dois lá do dinheiro via Bitcoin Bonds. Então, assim, mas é a mesma coisa, é a mesma bosta. Voltando ao lastro ouro, só que o lastro vai ser Bitcoin, sabe? Então, É, assim, a gente não sabe qual vai ser, ninguém tem uma resposta certa. Já perguntei a tanta gente, uns respondem assertivamente que é um para um, outros respondem assertivamente que não tem proporção nenhuma, e ninguém tem fonte de nada, ninguém sabe o que vai ser. O fato é que não vai melhorar nada na adoção. Ponto. a questão é, independentemente de ser ou não ser um para um, precisa ser um para um durante toda a existência do tempo? Não. Então, assim, É. você abre mão das regras imutáveis do protocolo do Bitcoin para se submeter ao protocolo regulatório do mercado de ações dos Estados Unidos. Olha o que você está abrindo mão, né? Conceitualmente. Você está abrindo mão de um protocolo que muda muito pouquíssima coisa, assim, a essência é a mesma, são 21 milhões, vão ser 21 milhões, ninguém está discutindo isso, para ir para um negócio que, hoje é um para um. Mas quer saber, tá uma procura muito grande, não vai ser mais, vamos diluir. Uhum. Pronto. Bem assim. Aí acabou, né, cara? Assim, aí mudou. E aí você imprimiu o Bitcoin, porque aí a coisa descola do preço, né? Assim, o preço
começa a descolar do que tem de reserva de verdade Bitcoin, aí você começa a criar distorções fiat no Bitcoin. E tem gente falando que isso é uma boa. Tem gente falando que o bonde vai ser uma boa. Bonde é estatal. Qual que é a diferença? Eu não entendo o que essa galera não entende. Ou é uma ginástica hermenêutica muito grande, né? Porque você fala assim, não, eu sou libertário. Não, mas o Bitcoin Bonds, não, mas o ETF de Bitcoin. Não, é Estado no Bitcoin. Não dá. Né? Assim, é completamente incoerente, sabe? Não é o mesmo discurso. Sabe? Então, assim, você adora o Bitcoin e quer ele de todas as formas, é uma coisa, mas não diga que você é libertário e vê um Bitcoin sendo regulamentado pelo Estado com bonde, eu falo, não, isso aqui é importante para adoção, porque esquece, né? Ou você perdeu alguma coisa, você deixou de ser libertário ou você não entendeu, né? A gente entra de novo naquele contexto, né, que a gente falou no podcast para trás, explicando a diferença do maximalista para o libertário, né? Eu acho que a única justificativa que pode ter para algum cara que se diz, Bitcoiner e maximalista que seja, falar bem do ETF, é se ele realmente ele for maximalista, né, que por definição é cego para outras coisas, e assim, ele tá, tudo que envolve Bitcoin é legal, né? Então, assim, você fala de qualquer coisa, você fala assim, ele lançou um consolo do Bitcoin, aí o cara compra, sabe? Então, assim, eu então, tipo assim, eu acho que não justifica, não justifica. Essas pessoas não conseguem entender e pensar que você realmente você tem, né, por trás desse ETF toda essa estrutura que a gente falou e assim, cara, é a mesma coisa que o cara que é Bitcoin ele fala que, porra, vou declarar meu Bitcoin ali para Receita porque tá na lei. Tipo assim, caralho, sabe? Tipo, eu não acho que você não tem que declarar nada, né? Mas aí já é outra questão. Mas o cara falava pra mim assim, não, você tem que declarar, porque tá na lei. Mas é Bitcoin. Não, mas tem que declarar. Então, tipo assim, você tem que reavaliar um pouquinho. Então, Cara, assim, existem situações e existem situações, né? Às vezes a pessoa tem que porque ela precisa, porque, enfim, é uma outra declaração. Agora, por ela ter, cara, daqui a pouco você está declarando, sei lá, comprei um cristal na feira de, de- das medieval aqui, eu vou declarar, porque, veja bem, pode valorizar o. sim, sim. Aí nesse nível, cara, aí assim, na boa, se você acredita no Estado tanto nesse nível, putz, Bitcoin nem é para você, cara, nesse momento. Sim, Você não, é exatamente isso que eu tô alguma coisa. falando. É exatamente isso que eu tô falando. Tipo assim, não é que assim, você não deve declarar nunca, porque foi o que eu falei, são casos e casos, né? Temos situações mais específicas dentro desse meio. Mas você entrar nessa é a mesma coisa disso aí que você falou. Eu comprei uma Coca-Cola na padaria. Não, tem que lançar aqui. Não, virou o ano fiscal aqui e eu tava com esses R$ 10 aqui do Jorginho da esquina. Não, vou ter que declarar que eu tava com esse dinheiro aqui, cara, porque, né, vai que. Então, tipo assim, não, devagarzinho, entendeu? Eu acho que é a Cara, mesma coisa. Tem. Hã? eu vou te dar um exemplo. Eu, eu conheço pessoalmente alguns YouTubers, né? Assim, Hum, grande, sabe assim, no Brasil, grande, assim, tá falando de 1 milhão de inscritos, milhões de inscritos. E eu fui hum, conversar com o cara, ele falou assim, porque tem um patrocínio aqui dessa empresa tal, aí nós íamos gravar e tal, e tava acompanhando, e aí eu falei para ele, pô, seria legal, é que essa empresa fica fora do país, eu falei, pô, seria legal eles te pagarem em Bitcoin. Aí ele falou, mas ele paga. Eu, sério? Sério? Mas aí eu declaro tudo por causa da empresa e tal. meu Deus. Então, quando você bota a mão na cabeça, assim, cara, o que foi? Foi, não, cara, não. Sabe, Entendeu? tudo não, entendeu? Assim, não, é que meu pai já teve problema com empresa por causa dessas coisas. Pô, mas, né, enfim. Entendeu? É complicado. Complicado.
Porque Precisa ser, sabe, uma parte, pô, sabe? exato, entendeu? Tem que saber fazer, entendeu? Quem quer rir tem que fazer rir, cara. Põe Porra. uma margem, sei lá, abre um offshore, você entendeu? Assim, sabe, tem o contador libertário que ele já aceitou vir aqui quando a gente começar a série de entrevistas, a gente vai entrevistar ele. O cara tem um monte de solução de elisão fiscal, sabe? Tudo dentro da lei, Uhum, tudo, sabe? Você não está desobedecendo uma normativa, mas sabe, tem alternativa, sabe? Tem situações tem, aqui, tá aqui doido. na empresa, a gente abriu uma empresa aqui em Portugal, né? Justamente por Uhum. questões fiscais. Cara, em 2 meses, o contabilista entregou restituição de imposto de renda que paga 1 ano e meio do trabalho dele. Bom, Entendeu? Então, assim, você tem que procurar esse tipo de pessoa, né? é, Quando você vai lidar com Leviatã. Pessoas que procuram defender o teu interesse, e o teu interesse é proteger os teus bens e deixar a mordida o menor possível, né? Porque, assim, é, eu garanto que há causas que, independentemente do espectro político que você tenha, que você está ouvindo isso, você tem causas que o governo incentiva, apoia, gasta dinheiro de imposto e que você é completamente contra. é. Então, uma das maneiras com menos dinheiro, pelo menos eles vão diminuir a quantidade de dinheiro que vão fazer essas coisas que você não apoia, né? Então, é uma das coisas que a gente precisa pensar, né? Não, isso é indiscutível, né? Eu não tô falando assim, não tô falando pra ninguém que você não tem que declarar em nada, não. Eu tô falando que assim, se você quiser uma. Bom, posso retomar onde eu tava? Pode, eu espero que tenha gravado o resto, porque simplesmente apagou minha tela. Ah, não, deu bom. Então, só retomando isso, porque a gente estava fazendo um link, né, do que isso tudo que a gente falou, né, a respeito de, pô, elisão fiscal, etc., né, com o que a gente estava falando do ETF, é que você começa a ter ser muito mais dono do seu dinheiro usando Bitcoin, você começa a ter mais possibilidades de não financiar atividades estatais que você discorda usando Bitcoin, e você não tem nada disso é fornecido ou permitido quando você tem Bitcoin através de ETF. Então, assim, você perde o uso, você perde a motivação, você perde tudo isso. Assim, para que você teria? Eu acho ainda que sim, que teremos várias pessoas que vão sim comprar o ETF, não estão erradas de tudo, mas assim, talvez a pessoa só quer estar exposta à volatilidade. Eu aceito. Não é o É, ideal, eu aceito, né? assim, não tem maneira certa de se chegar no Bitcoin, mas é importante que se dedique algumas horas a estudar o fundamento do Bitcoin. E muita Sim. gente chega pelo preço em fiat, que não faz muito sentido quando você entende os fundamentos do Bitcoin e o valor que ele tem em relação ao sistema, justamente que ele está precificado, né? Então, é importante que, se chegou pelo preço, tudo bem, surfa, espero que se dê bem, mas a grande probabilidade de se dar mal, mas sistema eletrônico de pagamento pessoa a pessoa, entenda o que isso significa, entenda o que era o padrão ouro, entenda o que ele, Caralho, o desculpa. fim dele, tudo bem, o fim dele, o que ocasionou para o mundo, e vai buscando isso, porque aí você vai entender não só o preço do Bitcoin, você vai entender o valor dele. E aí isso muda. E quando a gente fala de ETF, a gente está falando assim, olha, abre mão de todas essas características que eu estou te falando agora, que são importantes, e foca única e exclusivamente na oscilação de preço em fiat. Para quem entendeu, vê que isso a longo prazo não quer dizer nada. Uhum.
Foi bem colocado. Isso é uma relação que eu achei interessante. Agora, se você for olhar, o, você entender o Bitcoin, você avalia o valor dele. Você ter o Bitcoin ETF, você vai avaliar só o preço dele. É uma É, boa perspectiva, né? é a diferença de valor e preço, né? Talvez É, seja. Não tinha pensado nisso. Não. Foi falando agora, realmente veio essa ideia. Realmente talvez seja isso. A diferença entre o ETF ser apenas o valor do Bitcoin, o preço do Bitcoin, e você entender o fundamento dele, você vai entender o valor do Bitcoin, que é muito maior do que qualquer preço. sim, exatamente. Que está além do preço dele, está em 300 mil reais, ele está em 100 mil reais, 50 mil reais. Você, né, mantém as grandes características dele, né? É interessante, é uma boa perspectiva. É, olha, por isso que é bom a gente conversar às vezes. A gente tem o tema, né? Assim, para quem não. A gente sempre tem um tema, tem um textinho que eu produzo para fundamentar algumas coisas, mas a gente deixa a coisa mais livre mesmo, que é para chegar a algumas conclusões dessa, né? Assim, ETF é olhar o Bitcoin com preço e o Bitcoin em autocustódia, que é uma dos grandes apelos de todo esse protocolo, é você ter e ser o seu próprio banco, é você ter o valor do Bitcoin. O valor pode se tornar imensurável dependendo da quantidade de abuso e de autoritarismo estatal e violência estatal que vai ser usado contra as pessoas em relação a transações financeiras, a dinheiro, a uma série de coisas assim. Isso traz à tona, cara, uma situação que eu falava muito no Instagram, na época, né, que eu ainda estava usando mais o Instagram, que é a ideia de que eu sempre fui contrário à regulamentação, qualquer que seja, nesse meio de criptomoedas, principalmente em relação ao Bitcoin, né? E eu vejo o ETF como isso. O ETF você cedeu uma regulamentação e o ativo não precisa daquilo para funcionar, primeiramente, né? E segundo que quando você cede, né, você cria uma regulamentação, você cede a uma regulamentação, é uma coisa, né, que muitas pessoas falam que não é bom porque não tem regulamentação e tudo mais. Quando você cede a essa regulamentação, eu acho que você cria uma falsa demanda. Quando você joga assim, o governo joga assim, não, agora a gente tem uma lei que respalda isso e aquilo do uso do Bitcoin. As pessoas elas passam a entrar naquilo porque tem uma lei e não porque elas estão entendendo o que elas estão fazendo. As pessoas, às vezes, elas investem, por exemplo, em coisas normais só porque elas confiam no fundo garantidor de crédito, que vai garantir até 250 mil reais numa aplicação financeira sua aqui, que não em renda variável, basicamente. Então, assim, às vezes, a adoção maior desses investimentos não é nem tanto pelo investimento, é mais pelo fundo garantidor de crédito. Só que essa pessoa que está adotando ou usando alguma coisa sem avaliar que, sem entender que ela só está adotando porque tem uma lei por trás, ela não sabe, ela não vê que, por exemplo, o fundo garantidor de crédito ele pode quebrar e não pagar todo mundo. Então, assim, é uma confiança muito cega, eu diria, em um papelzinho que foi assinado por alguém lá no governo, sabe? É mais um motivo de eu ser contrário a essas regulamentações e qualquer coisa, né, nesse mercado que entre ou aceite essa forma, né, de você fazer as coisas, de ETF que seja regulamentado, e é lei disso, lei daquilo. Eu acho que nada disso ajuda na adoção de fato. A adoção de fato, ela virá quando as pessoas entenderem que a moeda fiduciária não vale bosta nenhuma, que não o que os governos fazem com ela, e o Bitcoin tem um valor intrínseco. E aí vem a adoção independente de lei, independente de ETF, independente do fundo garantidor de crédito. Entendeu? Por isso que eu sou muito contrário a essas coisas que são reguladas nesse meio. É. Deixa eu soltar uma um pouco pistola, que eu li uma que foi, assim, me deu ódio na hora, mas eu falei, eu não vou comprar essa briga aqui. Não, porque agora fundos de pensão vão comprar. Não.
cara, entenda uma coisa. Se você pegar o Bitcoin, comprar e botar na sua carteira direto, ele é teu e ele pode ser o seu fundo de pensão. E se você fizer isso direito, os fundos de pensão vão quebrar. Então, assim, Sim, não pensa Fiat, né? Assim, se você tem o seu fundo de pensão e tudo bem você ter, e é válido, tenha ela no sistema Fiat, eu não gostaria que um fundo de pensão que eu tivesse Bitcoin. Porque se eu quiser Bitcoin, eu pego eu mesmo, boto na minha carteira e deixo lá e vou guardando ao longo do tempo. Eu não preciso estar sim. exposto a isso num sistema fiduciário, entende? Então, assim, cara, pelo amor de Deus, se você está comemorando fundo de entrada de pensão, entenda que fundo de pensão Fiat vai quebrar. Né? Tudo bem que são Não, regras diferente nos Estados Unidos, porque você está falando de empresas, né, que são gestoras de fundos de investimento e tal, mas não é uma coisa pública como é a pirâmide INSS. do INSS, mas são situações que, assim, se o sistema Fiat colapsar como um todo, é bom que você tenha uma coisa que não tem ativo em Bitcoin, você tem um Bitcoin. Até porque se você for olhar e uma gestora lá e tal passa a investir em Bitcoin e realmente sai uma notícia lá e o dólar parou de valer, o que que é o dólar? O dono some, só. Você acha que vai falar, não, peraí, pessoal, vocês investiram um pouquinho, deixa eu dar um Bitcoinzinho para vocês aqui, me dá o seu endereço. Para, pô. Então, assim, faz autocustódio logo, é tão mais fácil, sabe? É tão mais simples. Não Sei precisa, lá. assim, pode não ser a informação tão fácil assim, mas, puxa, você tem os vídeos na internet, mas eu não consigo e tal, tudo bem, você tem assessorias, né? O próprio Bitcoin Sherpas, que eu faço parte, a gente tem essa parte de assessoria para caso a pessoa queira fazer autocustódia, pode fazer uma, uma chamada um para um com a gente ensina a fazer. Então, assim, de uma maneira que você fique confortável, né, com o setup que você tem, que você possa ir colocando isso ao longo do tempo, ter várias carteiras ou uma só, a maneira que você achar melhor, assim, discutir isso com alguém, né, que possa te orientar e te dar algum auxílio. Então, é importante que você pense que, assim, não há nada mais soberano e não há nada mais livre do que o Bitcoin na tua carteira com você, onde você tem a posse dele, onde você tem as palavras que dessa carteira, você tem a sua senha, saiba a sua senha. Então, assim, isso é teu. Isso, se você quiser, você bota fogo no papel que você anotou, ou, enfim, some com as coisas que você gravou, onde você gravou, e aquilo desaparece junto com você, né? Né? Então, tem essa situação que é esse o nível de posse. Agora, qualquer coisa regulamentada pelo Estado, dentro de um, né, se você está lá, sofre um processo pelo Estado, porque, sei lá, você falou alguma coisa que o Estado não gostaria, você deu sua opinião, né, crime de opinião, aí eu vou lá, tem ETF na Bolsa? Tem, daqui então, já era, perdeu. Né? Você É, perdeu outra característica importante do Bitcoin, a troco de quê? Né? exatamente. Isso é claramente, né? Vou fazer o meu jabá aqui também, depois que você me lembrou, né? Mas eu trato isso no método PAC, exatamente isso que você falou, que eu falo de privacidade, mas assim, tem esse quê de você ter uma proteção patrimonial, não digo do Estado dessa forma, mas contra injustiças estatais, que são muitas, e assim, se você for olhar, é mais ou menos isso. Pensa daqui a pouco em, sei lá, 2050, você reclamou que tinha que ter uma lixeira na rua. E o Estado não pode ser confrontado com opiniões alheias. Portanto, pá, toma uma multa de não sei quanto. Ah, você tem bens em tal lugar? Bloqueia. Você tem imóvel? Não, perdeu. Você tem carro? Bloqueei junto.
Então, tipo assim, para você evitar esse tipo de problema, você tem que fazer uma gestão boa do seu Bitcoin, né? Que eu trato isso, né? É uma questão de autocustódia só, tá? O que eu trato no método PAC é um pouco mais além. A gente fala de realmente esconder isso mesmo. Mas, assim, mais uma coisa que você não terá no ETF. Simples. Simples e básico. E não só em relação a isso, às vezes em relação a coisas na justiça, na nossa injustiça, né, na verdade, qualquer outra coisa, sabe? Bens podem ser bloqueados, eles foram feitos dessa forma porque é um controle que o Estado pode manter sobre o indivíduo. E assim, e para ter soberania não tem jeito, não existe lei que vai te respaldar, não existe fundo garantidor de crédito que vai falar assim, ai não, o Bitcoin está regulamentado, não vou deixar eles pegarem seu Bitcoin não, viu, coleguinho? Não é nada, ninguém vai segurar isso não. É, ninguém vai segurar isso. As pessoas vai ser tomado, o motivo pode ser um motivo justo, pode ser um motivo injusto, mas pode ser um motivo arbitrário ou não, mas de qualquer forma perde-se a posse de algo que é seu. O ETF você vai perder essa posse. Com o Bitcoin não. Então Isso. não abra mão por qualquer situação que seja. Minha recomendação é não abra mão das características do Bitcoin para uma regulamentação estatal. Não faz Porque, o menor sentido, né? Não faz nem para trading faz sentido. não, Melhor deixar na corretora. Porque, pelo menos você ainda tem 30 mil por mês né, no Brasil, 35, acho, de movimentação para ser reportado, né? Diferente de você já direto pagar imposto, enfim. Você tem umas outras formas de poder fazer elisão. Então, é importante pensar nessa situação de liberdade. Assim, eu, sinceramente, eu sou muito contra esse discurso. Para mim, não aumenta a adoção. Nós já temos alguns ETFs no Brasil de Bitcoin, nem por isso o Brasil é um dos países que mais adotaram Bitcoin. muito bem colocado. Não levou um aumento de adoção, já tem mais de ano esse CTF. Né? Nos Estados Unidos também não vai ser isso que vai mudar, está aumentando lá a quantidade de mineração, isso está levando Bitcoin para lá. Então é um pouco essa situação que precisa ser pensada. Assim. Para mim, eu não vejo nenhuma vantagem, eu só vejo desvantagem, que vai mostrar para as pessoas uma questão ruim, uma experiência ruim do Bitcoin. Eu mais uma vez, assim, só para finalizar isso, a gente deixou claro em inúmeros argumentos ao longo dessa conversa aqui, não justifica nenhuma lei, nenhuma regulamentação, nenhum ETF, nenhuma facilidade, nenhum fundo de Bitcoin vai justificar você perder o que ele oferece para você investir nele. Ah, mas é mais fácil. Cara, se você for olhar o que é mais fácil você ficar em casa e não sair para trabalhar. Também é muito mais fácil. Então, assim, mas não tem jeito, tem coisa que a gente tem que fazer. A gente tem que ser grandinho e fazer, entendeu? Então, assim, o preço que está em jogo não é a variação lá do valorzinho, do númerozinho que você vê, não. O preço que está em jogo é a liberdade ou a falta de, né? Então, assim, não tem justificativo, o ETF não é bom, não vai melhorar a adoção, não vai melhorar a adoção de verdade e também se bobear e entrar naqueles fatores que a gente falou, não vai nem subir o preço igual esse pessoal está falando. Vai mudar nada. Mas, enfim. Acho que fica o recado. Ele é um recado um pouco diferente da maioria dos entusiastas, então esse é um tipo de recado que não vai ser muito ouvido, né? Você não vai ouvir muito por aí, mas acho que está aqui justificado o nosso pensamento em relação a isso. Notícias da semana, tem alguma? Esse ETF já é notícia da semana.
Então, o ETF já é uma puta de uma notícia, né? E bem discutido aqui, mas eu também tenho uma outra notícia aqui que eu separei. Dia 3 de julho, ah, mas é interessante falar que isso pode, querendo ou não, se relacionar com o que a gente está falando aqui. Olha só, Bielorrússia quer proibir transações de criptomoedas P2P. Então, é uma discussãozinha, porque eles querem proibir uma coisa que não tem como proibir, né? Na verdade, assim, eles só vão botar no papel que é proibido, né? Mas se vai acabar ou não, é igual tráfico de droga, né? Tá no papel que não pode, mas ocorre da mesma forma. E assim, você vai na esquina, você compra. É muito tranquilo. No caso do P2P, você pode comprar até pelo próprio celular, né? Independente deles proibirem ou não. Mas se relaciona um pouco mais com essa questão de autocustódia que a gente estava falando agora. Quando você tem o seu Bitcoin, meu Jesus, você consegue ter a autocustódia, fazer, por exemplo, as suas trocas, as suas vendas, etc., sem depender do Estado. Agora, se você tem no ETF, por exemplo, e aí o Estado fala, não, olha só, as vendas do ETF estão paralisadas, seu dinheiro vai ficar presinho lá. E você não vai poder fazer nada para tirar. Então, assim, algo a ser avaliado. Mas falando um pouco da notícia aqui, eles estão com essa intenção de proibir as transações, porque eles estão alegando que as pessoas estão caindo em golpes e estão envolvidas com crimes. Cara, antigamente tinha crime usando real, usando dólar. Ninguém falou na possibilidade de proibir real e dólar. Por que agora você quer proibir transação de, sei lá, Bitcoin, o SDT? Tipo assim, porra, não, né? Então, assim, É proibido a agiota no Brasil, é proibido em Portugal você emprestar dinheiro a juros. Você pode emprestar dinheiro, mas sem juros aqui. Então, aí entra, você deixa de existir a agiota, você só cria o mercado negro. É a única coisa que você faz. Você bota o mercado à margem, você cria o mercado negro, aumenta o seu spread, né? Aumenta a lucratividade, porque os caras vão, eu quero mais para bancar esse risco, né? Mas você não proíbe nada. Então, assim, de fato, é o tipo da lei genérica do positivismo, achando que alguém, uma entidade central, escreve um negócio no papel e pronto, acabou a escassez, ou acabou a demanda, ou vai acabar alguma coisa. Então, é muito isso, né? É igual 60, 40 mil assassinatos por ano no Brasil, e é proibido ter arma. E aí? Né? Então, daqui a pouco eles vão passar uma lei que vai zerar o número de homicídio. Pois é. Então é um pouco disso. Acho que fica mais um recado também de medidas arbitrárias do Estado que não levam a lugar nenhum. Exatamente. E assim, um detalhe, né, que as pessoas às vezes elas não avaliam isso aconteceu comigo recente, aconteceu com um cliente meu também. Comigo foi um bloqueio de conta, que bloquearam a conta com valor lá dentro. E assim, e foi o que eu falei, né, com o pessoal do banco, porque era a situação no caso. Olha, eu tô com uma situação de saúde na família, eu preciso movimentar este dinheiro. O banco, muito delicadamente, em outras palavras, ele me disse assim: foda-se. Então, assim, o dinheiro que eu tinha lá no banco, eu descobri com um estalar de dedos que ele não era meu. E enquanto isso, um cliente meu me mandou mensagem: oi, Felipe, eu estou precisando vender um Bitcoin aqui e tal. E eu fui trocando ideia com ele: pô, mas o que você está precisando vender? E ele falou: cara, eu estou precisando porque eu não estou conseguindo mexer aqui, não consegui tirar um empréstimo porque o banco não liberou e tal, mas eu tenho um tanto de Bitcoin e eu vou precisar vender por causa de um motivo de saúde. Então, assim, em todos os casos, tudo aquilo que é regulamentado, tudo aquilo que tem lei, tudo aquilo que tinha em base, tudo aquilo que lero-lero, nenhum deles funcionou para o cara. O cara teve que fazer o quê? Transacionar Bitcoin.
para suprir uma demanda de saúde. E aquela parada lá que está na Constituição lá, que a saúde é para todo mundo e lero SUS, viva o SUS. Porra! Pois é. Então, assim, as pessoas elas, às vezes elas não veem isso. E isso traz à tona de novo. O ETF de Bitcoin não te dá isso. Enfim. ETF de Bitcoin é jogar no bloqueio do banco, né? Exatamente. É você pegar aquele dinheiro que está lá e você assinar embaixo a sua anuência. Não, banco, bloqueie o meu dinheiro por mais que eu tenha uma necessidade de saúde, porque você, governo, você está certo. Então, assim, cara, não. Pois é. Acho que com essa reflexão ficamos por aqui. Esse é mais um episódio do Bloco Podcast. E se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário. Se estiver ouvindo no Fonta e quiser mandar uns satoshinhos, vai ser muito bem-vindo. Se estiver ouvindo em outra plataforma e quiser mandar uns satoshinhos, mande para quinteiro@jabedi.gg e, e pode mandar sua pergunta também que a gente responde, ou sugestão de episódio, tá bom? Ficamos por aqui. Um abraço a todos e tchau.